Olá a todos, bem-vindos à Casa da Joana e continuamos com a nossa conversa com a Rita Crespo sobre ensino doméstico em Portugal. E vou-te perguntar agora como é que na prática funciona o ensino doméstico cá no nosso país. Ora, muito bem. Então, muito rapidamente, o ensino doméstico está legalizado em Portugal desde o Estado Novo. E nessa lei, que eu não sei realmente o número da lei nem o ano, mas foi no Estado Novo, era permitido, de acordo com as habilitações dos pais ou de alguém que estivesse com a criança, de dar determinados graus de ensino. Portanto, o primeiro ciclo agora, o segundo ciclo, o terceiro e por aí em diante. O que acontece é que, desde 2016 até 2018, o governo começou a perceber-se que havia muita gente a sair das escolas e tentou regulamentar. Portanto, as pessoas que tinham conhecimento de causa da lei usavam-na, que é normal, e de acordo também com a Constituição, os pais podem escolher qual é que é a melhor forma de dar o ensino ou o tipo de ensino para os seus filhos, mas havia casos de exceção que estavam a ir pelo lado errado. Okay. Pronto, e então tentaram regulamentar as coisas. Então, como é que se processa? É necessário primeiro que os pais façam um requerimento à direção do agrupamento de escolas. Ok, ou seja, em todos os concelhos há vários agrupamentos. Exatamente, escolas. E de acordo com a residência área, da pessoa, como já funcionam os agrupamentos. Exatamente, normal. sim. Okay. Faz um requerimento e nesse requerimento tem que dar os seus dados pessoais da criança com fotocópia do cartão de cidadão, a fotocópia do certificado de habilitações da pessoa que vai estar em carrego, seja o pai, a mãe ou, novamente, volto a sublinhar, quem viva com a criança como tutor legal, por exemplo. Até pode ser um avô ou uma avó. E tem que ter o mínimo a licenciatura. Não é permitido agora que a pessoa com menos de licenciatura possa dar ensino doméstico. Então tem de se anexar o nosso certificado o diploma. De habilitações. Não, sim. habilitações. De habilitações, ok. E depois, junto com o requerimento, uma explanação do porquê é que quer estar em ensino doméstico e dar a sua visão sobre as coisas. Okay. Depois, após o deferimento do pedido por parte da direção, vai ser feito um protocolo, uma espécie de pequeno contrato, em que a escola e a pessoa em questão, que vai dar o ensino doméstico, asseguram que todos os deveres, responsabilidades e direitos são todos aceitos e estão todos conforme. Okay. E depois, a partir daí, junta-se um projeto educativo feito pela pessoa responsável, portanto, novamente, ou o pai, a mãe ou um tutor legal que viva com a criança. Essa é a parte que está estipulada na mesma casa. E onde vai estar estipulado. E é muito importante agora, atenção, está agora na nova, portanto, na última portaria que saiu, o projeto educativo tem que estar de acordo com as regulamentações do Ministério da Educação em relação às metas a atingir em cada ano de cada ciclo. Portanto, a pessoa pode usar mil e uma formas de dar o ensino, a informação, mas tem que haver esses pontos, têm que estar cumpridos. Pronto. Ou seja, o filho está no primeiro ano, no final do ano vai ter de atingir aqueles objetivos que correspondem aos meninos que estão na escola, mas a maneira como a informação, o ensino é feito, cabe aos educadores. Aos educadores fazer isso. Portanto, encarregar a educação, nesse caso. O que é que acontece depois, a partir daí? A escola estipula datas em que o encarregado de educação e a criança vão se encontrar com um professor tutor que a escola tem de selecionar e dizer ao encarregado de educação que vai ser esse professor tutor que vai estar a orientar e a acompanhar o desenvolvimento da criança no seu currículo académico. Chegando ao final do ano letivo, depois há um pequeno relatório que esse professor tutor vai dar para a DGEST. Ok. DGEST, acho que não estou... A Direção-Geral de Educação. Sim, ok. Não, a Direção-Geral de Educação, não sequer é a DGEST, é outra coisa. E depois, a partir daí, no ano seguinte, então, é preciso... E agora a parte que eu não disse há bocadinho, é necessário haver uma matrícula. É obrigatório. A mesma matrícula, ou seja, a pessoa vai à escola, só que ao matricular o aluno tem lá uma linha onde diz ensino doméstico. Agora, uma coisa que acontece e que convém saber é que têm que ir à escola, têm que se deslocar à escola e preencher os papéis. As pessoas que realmente colocam os filhos na escola têm a possibilidade de ir à internet e fazer isso fazer online. O registro online. Engraçado, parece um bocado contraditório, não é? É um bocado, sim, mas a opção não está disponível ainda. E então...
Nós vamos dedicar um episódio só à questão de como é que os pais se podem habituar a este registro ou como é que podem próprios aprender, mas o facto de haver um professor e haver este currículo e esta orientação é uma ajuda para os pais que talvez se sintam mais inseguros, que querem uma educação diferente, mas que se calhar nunca tiveram essa experiência de dar aulas ou de fazer uma ação de educar outra criança, têm essa orientação por parte de um professor. Tu sentes que tem sido útil ou um bocado? Assim, aconteceu, portanto, foi o ano letivo passado em que eu matriculei no primeiro ano, entanto veio o confinamento. O que é que acontece? Houve por parte das escolas uma tentativa de adaptarem-se ao que estava a passar. Pois. No caso da escola onde o meu filho está, eles têm uma comunidade escolar em que os alunos são de camadas sociais com muitas carências económicas, e então estiveram mais preocupados em conseguir dar os almoços que eles tinham todos os dias. Ok, pois. Porque não havia esse tipo de possibilidade. E então, basicamente, próximo do final do ano letivo, a professora tutora entrou em contacto comigo e enviei por e-mail fotografias e coisas de trabalhos. Como é que se diz? Do dossiê, não? Do portfólio. É o portfólio. Estão a falar sobre esse ponto. Portanto, depois, durante o ano, tem que se fazer um portfólio com os trabalhos feitos, desde os manuais ou outras coisas à parte que se fez, que foram criadas, podem ser em formato de impressão de fotografias, podem ser tipo maquetes, coisas que vocês vão fazendo com a criança e colocam aí, porque depois tem que ser mostrado então ao professor tutor no final do ano. Ir vendo, ou naqueles períodos de datas em que é estipulado que sejam... Que este ano não aconteceu, ou ano passado deve ser um ano atípico, mas então normalmente, supostamente, a cada semestre vocês vão pelo menos encontrar esse professor e dizer, olha, nós é isto que estamos a fazer. Sim, pode ser por semestres, há escolas que ainda estão por períodos e pode acontecer ser só próximo do final do período, e há escolas em que pedem a meio do período, que são eles têm as chamadas avaliações intercalares, que é a meio do período. Eles podem pedir que a pessoa também se apresente nessa altura. Torna-se um bocadinho complicado porque quem está a começar, por exemplo, aconteceu comigo, estava a começar e de repente, passado um mês, já tinha que entregar coisas feitas. Então será que havia possibilidade de ser só no final? Pronto, então, mas no caso, como era avaliação semestral, essa intercalar era mais ou menos ali próxima de dezembro, então não era muito problemático. Só que como houve um atraso nos papéis e na organização, que havia muita gente de repente naquele agrupamento a pedir ensino doméstico, então propriamente teve que tentar adaptar-se a isso e gerir uma comunidade escolar enorme, porque é aqui a Caparica... Porque é por agrupamentos, não é? E é uma zona muito grande. Muito grande, com uma densidade populacional muito grande, então é muito trabalho para uma secretaria com poucas pessoas de repente dar vazão a tanta coisa. E então esse portfólio vai-se enchendo basicamente com os trabalhos feitos e tem que ser apresentado nesses momentos e no final do ano, e depois a pessoa guarda isso. Boa. Por cada ano letivo que vai passando, no fundo é uma forma de organização igual ao que se faz nas escolas. É bom realmente esse professor tutor, foi bom. Há pais que dizem que é uma mais-valia, como é óbvio, pelo menos tem esta orientação, porque se a pessoa tiver uma ideia da educação muito fora daquilo que está no sistema, se não houver uma orientação, pode de repente fugir um bocado disso e tornar-se muito complicado gerir a relação entre ensino doméstico e a comunidade escolar. Do que está a acontecer. Não, em relação ao Ministério da Educação, portanto, esse tipo de pode criar tensões. Então, essa é uma forma apenas da pessoa ir organizando um bocadinho a coisa e não... É bastante positivo. E a maneira como é lecionada cabe aos pais, não é? Cabe aos pais, sim. Ou ao tutor. Novamente, que vive em casa com a criança, porque está mesmo estipulado. Pode ser um pai, pode ser um tio, tem que estar a viver. E cá em Portugal é curioso que é legal, porque nós há países na União Europeia onde não é legal o ensino doméstico, por isso até é uma vantagem muito grande que nós temos. É bastante grande, sim, e é bom irmos aproveitando isso, porque acho que estamos num momento de muitas mudanças de paradigma, e é muito positivo poder haver esse tipo de liberdade, e começamos a pensar as coisas de maneira diferente e positiva em relação à educação. Boa. Se tiverem perguntas, enviem pelos comentários e vejam também os próximos episódios sobre este tema.